Salve família! Pablo Escobar sobreviveu a operações policiais, escapou de sua prisão e fez o mundo viver sob constante tensão. Mas o que quase ninguém sabe é que sua queda não começou pelas mãos do governo. Ela começou quando antigos aliados, rivais poderosos e pessoas que conheciam todos os seus segredos decidiram se unir em uma caçada sem precedentes. Quem eram os misteriosos Los Pepes? Como eles conseguiram encontrar o homem mais procurado do mundo? Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história da organização que desempenhou um papel decisivo na queda de Pablo Escobar. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal, torne-se membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Com o passar dos anos, Pablo Escobar acumulou uma extensa lista de inimigos, tanto entre as autoridades quanto no submundo. Com o passar do tempo, esses dois lados deixariam suas diferenças de lado para concentrar seus esforços em um único objetivo: derrubar o poderoso chefe do cartel. Dessa união, surgiu um grupo que ficou conhecido como Los Pepes, sigla para Perseguidos por Pablo Escobar. Os Los Pepes foram organizados pelos irmãos Castanho e por Dom Berna. A primeira reunião do grupo aconteceu em meados de agosto de 1992, cerca de 30 dias depois da fuga de Escobar da prisão, conhecida como La Catedral. Dom Berna representava os grupos ligados às famílias Galeano e Moncada, mas, segundo o próprio relato dele, Fidel Castanho era o principal líder da organização. A aliança era tão ampla que, certa vez, Carlos Castanho resumiu sua composição com uma frase ao mesmo tempo vaga e precisa: do presidente para baixo, todos éramos Pepes. Cada integrante daquela aliança tinha seus próprios motivos para estar ali, mas todos compartilhavam o mesmo objetivo: acabar com Pablo. Os irmãos Castanho haviam rompido com Escobar por diversos motivos, principalmente por causa da eliminação dos clãs Moncada e Galeano. Também se juntaram ao grupo antigos membros do cartel de Medellín, revoltados após Pablo ordenar a queda de Fernando Galeano e Kiko Moncada. A decisão foi motivada por disputas financeiras e por acusações de que ambos estariam colaborando com o cartel de Cali. Pouco depois, Escobar ainda conseguiu fugir da prisão de La Catedral. Dom Berna também se voltou contra Pablo após a morte de seu chefe, o negro Galeano. Ainda assim, ele via esse confronto mais como uma oportunidade de crescer no submundo do crime do que apenas como uma vingança. Outro reforço importante veio da cúpula do cartel de Cali. Depois de anos enfrentando Escobar, seus líderes enxergaram naquela situação a melhor chance de derrotá-lo e aderiram à operação. Os Los Pepes já tinham influência e estrutura. Com o apoio do cartel de Cali, ganharam também um enorme poder financeiro. Estima-se que a campanha contra Escobar tenha custado cerca de 200 milhões de dólares da época. O próprio Pacho Herrera afirmou ter investido aproximadamente 50 milhões de dólares. Com essa união de forças, os Los Pepes foram oficialmente formados em novembro de 1992. O governo colombiano, liderado pelo presidente César Gaviria, e os agentes estadunidenses na Embaixada dos Estados Unidos enxergaram nos Los Pepes uma grande oportunidade. Eles sabiam que, embora precisassem condenar publicamente as ações do grupo, sua capacidade de localizar e enfraquecer Escobar poderia ser decisiva. O Bloco de Busca havia sido criado em 1989, durante o governo do presidente Virgílio Barco. Na época, a unidade recebeu o nome de Corpo de Elite e surgiu após a eliminação do candidato à presidência Luiz Carlos Galán. No entanto, foi desativada quando Pablo se entregou às autoridades em 1991. Depois da fuga de Escobar da prisão de La Catedral, o Bloco de Busca foi reorganizado e passou a operar novamente. Um dos oficiais escolhidos para a missão foi o comandante Danilo Gonzalez, reconhecido por seus laços no submundo e no planejamento de operações. Ele assumiu um papel central no Bloco de Busca e se tornou o principal elo entre a unidade e os Los Pepes, especialmente com Dom Berna. Sua função era reunir informações que permitissem localizar Escobar, mesmo que isso significasse ultrapassar os limites dos protocolos oficiais.
Essa parceria marcou a primeira grande aliança entre Dom Berna e setores da alta estrutura do Estado, uma relação que, segundo diversos relatos, permaneceu até o fim de González, em Bogotá, no dia 25 de março de 2004. A ligação entre os Los Pepes e a polícia não era apenas pessoal, mas também estratégica. A principal missão do grupo era fornecer informações ao bloco de busca, exatamente o que as autoridades mais precisavam. Depois de anos sendo constantemente surpreendidas por Escobar, as forças de segurança entenderam que só conseguiriam encontrá-lo conhecendo seus contatos, esconderijos e deslocamentos. Sem esse fluxo de informações, o bloco de busca provavelmente continuaria agindo às cegas no submundo de Medellín, como já havia acontecido no fim da década de 1980. Diversos depoimentos também indicam que integrantes do bloco de busca e dos Los Pepes chegaram a atuar lado a lado em algumas operações. Segundo esses relatos, em determinadas ocasiões, eram os próprios líderes dos Los Pepes que definiam as ações, enquanto a polícia desempenhava um papel de apoio. Em uma residência em Bogotá, ligada às Forças Armadas, Carlos Castaño recebia pessoas e fazia uma pergunta direta: está com Pablo ou contra Pablo? Os que permaneciam leais a Escobar tinham seus bens confiscados. Já aqueles que decidiam romper com ele recebiam proteção e benefícios. Os Los Pepes atuavam com ampla vantagem. Conheciam a estrutura, os contatos e a forma de operar de Escobar. Ao longo da campanha, atingiram propriedades, mansões, fazendas e até sua coleção de carros antigos. Pessoas ligadas a Pablo foram capturadas, desapareceram ou tiveram destinos que até hoje são alvo de investigações. Os alvos dos Los Pepes incluíam qualquer pessoa considerada importante para a rede de apoio de Escobar. Advogados, aliados, operadores financeiros, familiares e parceiros passaram a ser perseguidos, enfraquecendo principalmente a estrutura financeira da organização. Na época, o general Maza Marques afirmou que esse grupo teve um papel decisivo na derrota de Escobar. Segundo ele, Pablo foi mais afetado ao perder antigos aliados do que pelas ações das autoridades, pois foram esses ex-parceiros que formaram os Los Pepes, conheciam toda a sua estrutura e acabaram se tornando adversários ainda mais difíceis de enfrentar. A atuação do grupo foi tão eficiente que diversos integrantes do cartel de Medellín preferiram se entregar às autoridades, acreditando que estariam mais seguros sob custódia, enquanto outros passaram a colaborar com Dom Berna e seus aliados. À medida que Escobar perdia força e os Los Pepes ampliavam sua influência, aumentava também o número de antigos colaboradores dispostos a abandonar o chefe do cartel e revelar tudo o que sabiam. A ofensiva dos Los Pepes começou no fim de janeiro de 1993. Determinados a enfraquecer Escobar e sua organização, o grupo passou a atingir diversos bens ligados ao chefe do cartel, sem se preocupar com os impactos sobre pessoas ao redor. Em uma dessas ações, um carro carregado com explosivos foi detonado e quase atingiu seus filhos. Depois disso, outras explosões ocorreram próximas aos locais onde a família costumava permanecer. Os ataques também alcançaram uma fazenda onde estavam guardadas obras atribuídas a artistas espanhóis, como Picasso e Dalí. Em março de 1993, homens usando roupas semelhantes às das forças de segurança retiraram de sua casa o empresário Guillermo Londonio White. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado com um aviso que o identificava como colaborador de Pablo Escobar. Em resposta à pressão dos Los Pepes, Escobar ordenou novos atentados em cidades como Cartagena e Bogotá. Em uma dessas ações, uma caminhonete carregada com explosivos foi detonada perto de um posto do bloco de busca. Apesar da reação, a ofensiva contra seu círculo próximo continuou. Nicolás Escobar, filho de Roberto Escobar, foi capturado. Carlos Arturo Renal, irmão de Victoria Renal, foi eliminado e toda a família Escobar passou a ser alvo de uma perseguição constante. Depois que o irmão de Pablo conseguiu garantir o direito de receber sua correspondência sem que ela fosse aberta pela administração da prisão, tudo parecia seguir normalmente. Certa manhã, enquanto Roberto participava de uma missa, ele foi chamado para retirar um envelope.
Acreditando que se tratava de documentos enviados pela promotoria, começou a abrir o pacote com cuidado. Porém, naquele instante, um artefato escondido em seu interior foi acionado. Ele sobreviveu ao incidente, mas ficou com perda parcial da audição e da visão. Os Los Pepes descobriram o maior ponto fraco de Pablo, sua ligação com a família. Com o tempo, isso o levou a cometer erros que acabariam sendo decisivos para sua queda. Em 2 de dezembro, na reta final da perseguição, o bloco de busca conseguiu localizar Escobar utilizando equipamentos de rastreamento de última geração, doados pelos irmãos Orejuela. A tecnologia permitiu identificar uma ligação telefônica que Pablo fazia para a esposa e os filhos. Naquele momento, ele estava isolado, pressionado e cercado, mas encontrava algum conforto ao conversar com a família. Essa decisão acabou revelando sua localização. Escobar foi encontrado em uma casa no bairro Los Olivos, em Medellín. Durante a operação, seu último segurança, conhecido como El Limón, foi morto. Pablo ainda tentou escapar pelos telhados, mas acabou sendo morto pelas forças que participavam da operação. Após 499 dias de perseguição, o homem que durante anos desafiou o Estado colombiano foi encontrado sem vida sobre um telhado. A notícia rapidamente percorreu a Colômbia e ganhou destaque no mundo inteiro. Assim, chegava ao fim a trajetória do mais poderoso chefe do narcotráfico da história do país. A liberdade com que os Los Pepes atuavam chamou a atenção de todo o mundo. Em 3 de agosto de 1993, autoridades colombianas enviaram um comunicado afirmando que, segundo informações recebidas, alguns agentes estadunidenses provavelmente já mantinham contato com os Los Pepes e que, em determinadas situações, os próprios líderes do grupo influenciavam as ações da DEA. Apesar das diversas acusações envolvendo sequestros, eliminações e atentados atribuídos aos Los Pepes, nunca foi totalmente esclarecido quais autoridades teriam colaborado com o grupo. Com o passar dos anos, muitos de seus integrantes acabaram presos ou foram dados de baixa por outros motivos. Fidel Castagno teria sido eliminado, segundo algumas versões, por ordem do próprio irmão, Carlos. Outras apontam que ele perdeu a vida em confronto com as Farc, enquanto há quem acredite que tenha forjado a própria queda e vivido no exterior. Carlos Castagno também morreu em 16 de abril de 2004, embora até hoje existam teorias que questionam as circunstâncias de seu fim. Já os irmãos Rodríguez Orejuela foram extraditados para os Estados Unidos. Gilberto morreu no dia 31 de maio de 2022, em uma prisão federal na Carolina do Norte, aos 83 anos, e Miguel segue cumprindo sua pena. Dom Berna teve o mesmo destino, sendo extraditado em 2008. Os demais integrantes do Cartel Norte del Valle e de outras organizações, em sua maioria, acabaram presos ou eliminados ao longo dos anos. Assim terminou a história dos homens que ajudaram a cercar aquele que, durante muito tempo, foi considerado o capo mais procurado do mundo na era de ouro do contrabando colombiano. Pablo Escobar enfrentou governos, desafiou organizações rivais e acumulou um poder que parecia impossível de ser derrubado. Mas no fim, foi justamente seu maior ponto fraco que acelerou sua queda. E existe um detalhe sobre a vida dele que poucas pessoas conhecem: o medo que realmente o acompanhou durante anos. Se você quer descobrir qual era o maior medo de Pablo Escobar e como ele influenciou muitas de suas decisões, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Essa história revela um lado do chefe de Medellín que quase nunca é contado. Nos vemos lá.